Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra pastoral. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito maravilhoso, muito importante, que está em Romanos, no capítulo de número 12 e versículo de número 2. E o apóstolo Paulo, ele em sua carta aos Romanos, ele escreve a respeito desse tema tão específico e ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um tema maravilhoso que nós vamos nos debruçar diante dele por alguns minutinhos. Observe que o apóstolo Paulo, ele é um autor que tem uma categoria muito específica para falar. Ele tem algo genuíno para dizer. O apóstolo Paulo, ele é um homem que vivenciou muitas situações, esteve diante de muitas situações quando ele ainda era fariseu. Por isso, ele tinha base para poder falar a respeito do mundo, para falar a respeito da forma do mundo e as suas viagens, nas suas incursões missionárias, ele pôde observar como viviam as pessoas naquele tempo. E é obviamente de que o apóstolo Paulo, então, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever as doutrinas, começa a escrever os pareceres a respeito do mundo antigo. E quando ele chega aqui, nesse capítulo de número 12, ele vai fazer uma aplicação daquilo que ele havia já até escrito no capítulo de número 11, até o capítulo de número 11, e aqui no capítulo de número 12, ele inicia falando a respeito do culto. E quando ele está falando a respeito do culto racional, em seguida ele traz esta informação tão importante de não nos conformarmos com o mundo. A palavra conformar ou tomar a forma do mundo, ela é muito clara para o apóstolo Paulo. Paulo não é somente um teólogo, ele também é um filósofo, é um homem da mais alta categoria para poder fazer um paralelo e refletir a respeito da condição do homem pecador, da condição do homem que já esteve dos dois lados, para poder dizer a respeito dessa questão. Observe que o mundo ele tem uma forma, ele tem uma maneira de viver, uma maneira de proceder, uma maneira de se apresentar. E quando o apóstolo Paulo ele aplica essa doutrina ou aplica essa base bíblica para nos dizer: não vos conformeis com este mundo. O mundo ele tem um parâmetro, uma comparação, ele tem algo que faz com que as pessoas busquem sempre a aprovação humana, sempre a aprovação do homem, e para tanto vai no último estágio, vai nos últimos limites da sua existência. E muitas vezes, dado assim, acaba se perdendo muito, acaba levando isso às últimas consequências e nunca vão conseguir preencher todo esse vazio de existência, todo esse vazio de existência. O apóstolo Paulo, então, pede carinhosamente para a igreja de Roma, pede carinhosamente para nós que somos leitores da Bíblia neste momento, cristãos da atualidade: não vos conformeis com este mundo. No ponto 2, ele diz assim, na sua fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse ponto para mim ele é um pouco pessoal e específico, porque muitas pessoas ainda não foram transformadas e isso fica um pouco complexo, porque existe ainda muitos resquícios do mundo em muitas pessoas. Existem muitos resquícios ainda da vida antiga, da vida pregressa de pecado, que ainda não conseguiu se libertar totalmente daquele mundo em que ela estava tendo como forma. E por isso, às vezes, cultuar a Deus, adorar a Deus, se prostrar diante de Deus, se torna um sacrifício muito, muito, muito grande.
é como quase que inviável conseguir na sua totalidade entregar-se para o Senhor de corpo, alma e espírito. Mas essa transformação ela precisa passar pelo corpo, pela alma e pelo espírito. Nós estamos aprendendo nesse momento na escola bíblica dominical que estamos agora em vigência no último trimestre do ano de 2025, falando sobre corpo, alma e espírito. E quantas pessoas que ainda não conseguem dominar a sua própria vontade, a sua própria natureza pecaminosa, ainda não têm a temperança para poder equilibrar a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele frisa isso com muita ênfase. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é muito importante. Se nós queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é preciso que a transformação ela comece de dentro para fora. É preciso que essa transformação ela comece a mexer com os nossos sentimentos, a mexer com o nosso compromisso diante de Deus. Quantas pessoas que são descompromissadas com Deus. Tem compromissos com tudo, tem compromissos com o mundo, tem compromissos com o amigo, tem compromissos com a empresa, tem compromisso com as coisas, e eu não estou dizendo que isso é de todo errado de maneira alguma. A Bíblia diz, porém, que devemos buscar primeiramente o reino dos céus. O reino. Portanto, se nós queremos ter uma vida de paz, sossego diante do Pai, diante do Senhor, uma vida equilibrada, uma vida emocionalmente equilibrada, uma vida emocionalmente conectada com o Senhor, é necessário que a gente, primeiro, não se conforme com o mundo, não viva como o mundo vive, não se comporte como o mundo se comporta, não trace projetos e planos como o mundo faz. Antes, faça isso como para o Senhor, como para Deus. Busque primeiramente o reino dos céus. Segundo lugar, transforme a sua mente, transforme o seu modo de pensar, renove o seu entendimento, faça do seu entendimento um renovo. O salmista no capítulo de número 1, ou melhor, no salmo de número 1, ele diz assim, para que a gente medite a lei do Senhor de dia e de noite. Como será a nossa meditação? Como será que tem sido a nossa entrega para Deus? Será que nós nos entregamos para Deus apenas nos momentos de cultos e ainda esporádicos quando a gente vem? Será que a gente está se colocando diante de Deus apenas num momento de grande dificuldade, de grande necessidade? Portanto, não devemos agir desta maneira. Nós precisamos entender que Deus, na sua essência, Ele busca homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que coloquem seu coração diante do Senhor, para que a sua alma seja salva, como se Jesus voltasse daqui a pouquinho, como se a nossa partida fosse daqui a pouquinho. Que Deus te abençoe, que Deus possa fazer você esclarecer a vossa mente, renovar, transformar pela renovação do vosso entendimento. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.